Olá pessoal, mais uma vez aqui falando sobre o que a gente tem costume de falar. Afinal, são 30 anos tentando levar o entendimento, mostrar para as pessoas que é possível treinar-se para um desenvolvimento superior. Ou seja, que nós não estamos atrelados, que nós não estamos com aguilhões, não estamos presos às nossas raízes, às consequências dos nossos antepassados, muito menos pelos preconceitos estabelecidos, ou seja, situações que foram às vezes manipuladas e estruturadas, mas que hoje qualquer rapaz de jeans, não é, pode criar uma corporação, seja lá uma ONG ou qualquer uma outra coisa parecida, e mudar o mundo. Hoje todos temos voz aberta, não é? Temos livre-arbítrio e um pensamento livre e disponível no que diz respeito à liberdade de imprensa, de opinião. Então, nunca você esteve tão à vontade para manifestar a sua necessidade, seja ela emocional, sexual, hoje fala-se muito, se discute muito da opção sexual. Então nunca se discutiu tão abertamente o racismo, mas só da cor da pele negra, mas o judeu, enfim, fala-se muito agora dessa coisa na China, por conta da pandemia, o índio, ou seja, a discriminação, ela vem não só pela cor, ela vem pelo sexo, ela vem pelo padrão social, ela às vezes é criada pela referência cultural, por onde você passou e estudou. Então o que eu quero mostrar é que hoje vivemos de acordo com a consciência. Temos essa opção, temos a liberdade de crescer. Não vou dizer aí que estou pregando um neoliberalismo sem limite, seja um modelo capitalista desenfreado, e nem aquelas questões às vezes românticas, ou talvez em outros momentos com agressividade destacados, do comunismo, do socialismo, mas sobre uma possibilidade sustentável, ou seja, de que podemos usar os nossos recursos pessoais, os recursos que estão à nossa volta, que podemos entender e interagir melhor com o meio ambiente, com o nosso planeta, e também podemos, inclusive, melhorar as nossas conexões com as pessoas, com os nossos parentes e, principalmente, inclusive, em especial, com Deus. Então pode chegar, nosso assunto aqui hoje é superaprendizagem. Eu quero falar sobre esse biocomputador que temos entre as orelhas, a estrutura mais complexa do planeta. E por que não começarmos com a ideia da autoestima? Então, se você não gosta de você,
ninguém vai gostar de você. E não sei por onde você encontrou razão para acreditar que é menor, que é inferior, que está impossibilitado, que não é possível, que é hora de parar de sonhar, ou seja, que aquilo que eu acreditava ser realizável se tornou impraticável. Ou seja, na mensagem aqui, né, temos que sair da caixinha, ou seja, tentar a transcendência. Então, é no inteligir, ou seja, é no desenvolvimento da inteligência que pregamos, né, e colocamos por base o nosso discurso, tá? Quero cumprimentar aqui duas pessoas em especial. Poderia aqui, claro, falar sobre muitos nomes, pessoas que junto vêm realmente colaborando, me ajudando. Então, quero citar aqui, né, a colaboração da minha esposa, que nos bastidores vem fazendo a diferença, uma diferença técnica, uma diferença de apoio. Referência agora às duas filhas. Então, estávamos com apenas uma moça aqui de 6 aninhos, e agora temos uma com um pouco mais de um mês, e você vai perceber que através delas trarei inúmeros conteúdos, né, de pesquisas relacionadas ao desenvolvimento, à superdotação, né, ou seja, sobre como trabalhar a inteligência dos filhos. Quando eu falo em inteligência, eu falo em adaptação. Inteligir significa ser capaz de aprender, tá? Então hoje tem poder aquele que consegue, né, administrar, né, aquilo que é importante conhecer, aprender, para que na prática, na sua rotina, atinja os seus objetivos, consiga ser promovido, né? Tenha as melhores notas, passe naquele concurso, conquiste aquela pessoa que você admira. Então estamos falando aqui na inteligência de um modo, né, maior, num conceito mais holístico, num modelo que poderíamos dizer no coach, né, de sistema, né, que é composto por inúmeros pontos, né, num sistema integral, num modelo de crescimento em várias áreas. E várias pessoas já tentaram catalogar quais seriam essas áreas, mas isso aí seria filosofar numa outra direção. Então eu estou aqui enquanto distribuímos os links, né? Então nós estamos colocando nos links, nos grupos do WhatsApp, informando as pessoas, porque algumas têm dificuldade de vir aqui diretamente pelo Instagram e encontrar ao vivo. Então pelo link é muito mais fácil. Então você vai só lá, né? Aperta ali a cor diferenciada e entra automaticamente. Então, além disso, é importante você lembrar que temos agora o super grupo. Então as pessoas ainda não se mobilizaram, não se organizaram para ingressar no supergrupo do Telegram. Então, no Telegram, conseguimos reunir 200 mil pessoas num único grupo. Ou seja, em segundos eu consigo comunicar, né, os mais de 150 mil alunos que temos no Distrito Federal. E é claro que não caberia se contássemos nossa experiência de 30 anos,
que já ultrapassa 1 milhão de pessoas. Mas entre as orelhas temos uma estrutura, um módulo encefálico composto por 3 cérebros. E por incrível que pareça, tem gente que pensa que não tem nenhum. Então, quando falamos em autoestima, eu estou falando aqui que você tem 3 cérebros, 100 bilhões de neurônios, 10 trilhões de conexões nervosas. Os astrônomos e os físicos gostam de afirmar que há possibilidades de conexões neurais dentro da caixa craniana, assim como temos estrelas no céu. Então é uma comparação que é quantitativa, porém fica até poética. Esse cérebro, ele tem conexões que, uma vez estendidas, se formássemos um cabo, né, e esticando, fôssemos puxando pela Terra, conseguiríamos dar a volta no planeta 2 vezes. Imagine aqui, ó, esse espaçozinho de aproximadamente 1,5 kg, tá? Tem cabo suficiente, conexões, ou seja, mais delicadas, mais finas, bem mais finas que um fio de cabelo, porém mais potentes e mais velozes que a fibra óptica, que daria para dar a volta no planeta 2 vezes. Esse cérebro, né, que é capaz de entregar o que você quiser, só que às vezes você nem sabe o que você quer. Muitas das vezes você tem uma clareza sobre o que você não quer. É ou não é? Então eu não quero doença, eu não quero problema, eu não quero chateação, eu não quero dor de cabeça. Mas raramente sabemos aquilo que nós queremos. Então este cérebro, ele é capaz de proporcionar, de entregar, manifestar. Então tudo começa no pensamento e depois vira, né, torna-se um acontecimento. Então parte para o mundo real. Então esse cérebro é capaz de manifestar. E a gente não sabe usar. Simplesmente nós não tivemos na escola, não tivemos na faculdade um professor, um curso ensinando sobre como o cérebro funciona. E é claro que essa é uma disciplina muito nova. Quando falamos a respeito do cérebro, nós estamos falando de 30, 40, 50 anos no máximo de pesquisas, né, de revelações sobre esse cérebro. Então, MacLean e Luria, por exemplo, receberam o prêmio Nobel provando que temos 3 cérebros. O cérebro reptiliano, que se formou há 280 milhões de anos, junto com os répteis, e respondem pelos instintos, que é a inteligência mais organizada do planeta, a mais assertiva. Então, quando a coisa não cheira bem, você sabe que tem que sair dali. Então, o instinto, né, o sono, o sexo, a fuga, não é? As nossas necessidades físicas, né, ou seja, os nossos instintos, eles são muito bem organizados. E nós não precisamos sequer de relógio, nós não precisamos, né, do sol, né, não precisamos ter uma noção para que eles aconteçam e se manifestem no nosso organismo. Então estão muito bem estabilizados. Então, além disso, temos um cérebro emocional. Então, esse cérebro emocional administra o sentimento, o medo, a coragem, a ousadia,
a determinação. Então, às vezes você tem medo de dar um passo adiante. Então, é nesse cérebro que está a fé, a intuição. Eu acredito muito que quando dou um passo, mesmo não vendo, não enxergando o degrau, Deus é capaz de colocar, né, exatamente no momento que o meu pé encostar, né, o suporte que eu preciso. Então nós temos, né, uma providência especial, uma providência que chamamos de providência divina. Então eu quero aqui primeiro enfatizar, levantar a sua autoestima cognitiva. Nós vamos estender essas lives, então a nossa intenção é pegar esse mês de fevereiro, né, que num outro momento, talvez fora dessa situação que passamos, seria jogada fora, desperdiçada com a embriaguez, com os entorpecentes, com a prostituição e inúmeros outros comportamentos, ou seja, degradantes, ofensivos, invasivos, né? Quando, é claro, atinge direitos, atinge espaços que não deveriam estar atingindo. Então, nós vamos nesse mês de fevereiro ter a oportunidade de realizar aqui, por esse canal, e esse canal estará conectado aos outros canais. Então, através do Instagram, você poderá também ver ao mesmo tempo no YouTube e no Facebook. Então, fizemos uma interligação do sistema. Então, estaremos aí, com uma potência, né? Ou seja, com um alcance quintuplicado em termos de internet, em termos de tecnologia. E a nossa intenção também é, ao invés de atingirmos, por exemplo, como agora, 4.000, já chegamos às vezes a 7, 10, 17 mil pessoas, atinjamos aqui, talvez, quem sabe, 30, 50, 100 mil pessoas no Brasil, em alguns países onde temos visitado, ou talvez pelo tema acabem nos encontrando, né? Então, teremos o mês de fevereiro diariamente, mais ou menos nesse horário aqui das 20 horas. Teremos uma exposição sobre ferramentas, falando sobre inteligência, sobre desenvolvimento pessoal, sobre memória, sobre cognição, né, que vai desencadear, né, ou seja, essa série de lives com duração de 1 hora, irão desencadear num congresso, né? Então, num congresso que acredito ser nacional, porque estamos fazendo um impulsionamento nacional, não estamos impulsionando só para o Distrito Federal, como geralmente fazemos, mas o Brasil inteiro. Então, através dessa sequência de lives, finalizando com o congresso, você terá a oportunidade de dobrar, triplicar, quintuplicar, chegar a 10, 15, quem sabe mais vezes, no que diz respeito à sua velocidade de aprender. Quando eu falo aprender, por exemplo, eu falo em conseguir ler um livro em menos de 1 hora. Então, se eu lhe entregar um livro, por exemplo, agora, se eu lhe entregar um livro com mais ou menos 200 páginas para ler, que horas você vai embora? Que horas que você vai parar de ler? E se após a leitura eu pedisse que você fizesse uma resenha, um resumo, escrevesse sobre o que estava no livro? E eu posso lhe dizer aqui, porque tenho 10.000 horas de atendimento individual,
que as pessoas simplesmente têm uma extrema dificuldade para interagir com a informação. E que através dessas ferramentas que estamos entregando, você terá a oportunidade de estar conectado com esse universo de informações numa velocidade nunca antes imaginada. Então, como eu disse aqui, né, hoje a educação, a informação, ela é uma necessidade. Porém, há 20 anos atrás eu pregava que tinha poder aquele que tinha conhecimento. Mas hoje o discurso mudou. Hoje o poder está na mão daquele que é capaz de aprender. Porque o que você aprendeu de repente hoje, amanhã já não serve mais. De repente aquilo que você estudou durante 4, 10, 20 anos, talvez a vida inteira, né? Ou seja, por conta da ciência, por conta da troca, por conta da globalização, já não serve mais. Então, ou você desenvolve sua capacidade de aprender e de se adaptar, ou você vai ficar para trás. E quando falamos em conhecimento, quando falamos em informação, eu posso aqui lhe assegurar que a leitura é o principal canal de acesso à informação. Existe uma grande diferença entre você estar numa videoaula e você estar com o livro aberto. Quando você está assistindo, você se dispersa de inúmeras formas, talvez inclusive agora, enquanto eu falo. Mas quando o livro está aberto, você mergulha naquilo que está lendo. E se muito concentrado, se devidamente, imerso, se alguém lhe chamar ou tocar no seu ombro, você logo se assombra de tão profundo que você entrou ali. Então o livro é ainda, pode ser que se invente, formatos inclusive parecidos, que não deixa de ser livro, como o Kindle, a leitura digital, no computador, no tablet, mas continua sendo livro. Mas o livro ainda é o principal canal de acesso à informação. É ali que está o pulo do gato. Ser capaz de ler em alta velocidade. Então, com leitura dinâmica, por exemplo, se lê um livro em menos de 1 hora. Eu, é claro, treino há 30 anos, já enviei proposta para o Guinness como o leitor mais rápido do mundo, na língua portuguesa, enviei por fax para São Paulo, não existia ainda o Guinness Brasil, e me pediram para fazer uma tradução do VHS e da fita cassete, junto com o material, que enviasse para o exterior pelo correio, investi e-mail, para que eu fosse colocado, inserido no Guinness Book. Então hoje, olha só, quanta coisa mudou, não que eu seja velho, mas é porque as coisas estão acontecendo de maneira muito rápida. O volume de informações antes do ano 2000 dobrava há 4 anos. E esse fenômeno acontece agora a cada 20 meses. Ou seja, a cada 20 meses, qualquer área de conhecimento que você quiser atuar, qualquer área, tá? Ela estará desatualizada, daqui a 20 meses. A informação, ela tem 2 características. Primeiro, ela se acumula. Então, quando se acumula, tudo bem. Eu aproveito o que eu sei e continuo aprendendo as novidades. O problema é quando os upgrades corrigem as fases anteriores, onde eu preciso, para aprender, ter que também saber
desaprender. Então, é claro que esse cérebro, né, nessa manipulação da informação, no que se fala de síndrome da mega informação, né, esse cérebro agora ele precisa se desenvolver a aprender e também a desaprender. E assim, existe um limite. Será que essa máquina aguenta? Não é? Diz a Bíblia, logo de início, que fomos criados, eu creio, né, que está ali, é verdade, né, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagine se tivéssemos, se Deus colocou em nós uma bilionésima, uma trilionésima parte da sua inteligência, né, em cada ser humano. Então nós sabemos que a inteligência de Deus é infinita. Então se Ele colocou uma trilionésima parte da inteligência dele em você, significa que a sua inteligência continua sendo infinita. Porque um trilionésimo do infinito continua sendo infinito. Então é isso que você tem entre as orelhas. Mas os neurocientistas, eles chegaram à conclusão, porque de repente você vai começar a aprender isso tudo. Essa é a primeira live de várias que nós faremos. Então essa é a de abertura, né? Então cabe na sua cabeça, olha só, cabe na sua cabeça aproximadamente aí em torno de 5 a 15 trilhões de livros. Não tente memorizar mais do que isso, porque não cabe. Tá? Não cabe. Mas, James, isso aí é piada, né? Muita gente, é claro, dá risada desse posicionamento aí. Então não existe nenhum lugar no planeta Terra que tenha numa biblioteca ou livraria, que as livrarias inclusive estão fechando. Se você encontrar, vai ser biblioteca. A maior do mundo ainda está na Casa Branca. Tem aproximadamente 35 milhões de títulos diferentes. E a nossa capacidade não está em milhões, nem em bilhões. Nossa capacidade está em trilhões. O que equivale dizer que somos capazes de memorizar todos os livros escritos do planeta. E ainda sobra muito espaço. Mesmo assim, tem gente que estuda pouco com medo de gastar o cérebro. Já pensou? Sei lá, não vou exagerar. Vai que eu estrago aqui, né, essa minha ferramenta de trabalho. E aí como é que faz? Então, trocando em miúdos, em outras palavras, o que eu quero dizer aqui é que você não tem limite. Que nós somos criados para uma situação, né, para inteligir e transcender, que seriam necessárias centenas, talvez milhares de existências para conseguir usar, né, um único cérebro, um único potencial que temos. Quando você ouve dizer que usamos 5%, 3% da capacidade, olha só que bobagem. Usamos muito menos. Geralmente, quando tenho palestras com mais de 2.000 pessoas, eu costumo fazer uma pergunta. Eu peço para levantar a mão, né? Peço para levantar a mão aqueles que sabem de cabeça, têm de memória pelo menos um único livro. Se somos capazes de memorizar 10 trilhões de livros, né, e usamos 5% da capacidade, significa que teríamos
né, milhões de títulos memorizados. Mas em 30 anos já percorri todo o território nacional e alguns países, já falei para mais de 1 milhão de pessoas. Eu não encontrei ninguém, eu sei que tem, mas nas minhas palestras ninguém, pelo menos, teve coragem de levantar a mão e dizer: eu sei, eu memorizei um livro, sei ele de capa a capa, palavra por palavra, por mais simples que esse livro seja, né? Então isso ainda continua inédito. Então usamos 0,0000 da capacidade que temos. E muita gente ainda, né, desiste do sonho porque acredita que não tem inteligência suficiente. Inteligência se aprende, não é? Ou seja, da mesma maneira que você pode, da mesma forma que você consegue, né, desenvolver a sua condição física, né, o seu bíceps, as suas pernas, que você pode treinar a sua velocidade para correr, né, a sua capacidade de pilotar. Ou seja, quantos esportes temos nas Olimpíadas e não estão inclusas ainda as habilidades cerebrais, mas eu tenho certeza que em breve, né, muitas disputas, né, de habilidades cerebrais também estarão lá, farão parte, porque estudar é novidade, né? Estudar é coisa recente, a humanidade estuda, tem acesso ao livro, não é? Há pouco mais de 100 anos. Se retornarmos 200 anos, 300 anos, não teremos escolas e nem faculdades no Brasil, nem na América do Sul, por exemplo. Então isso é coisa nova, isso é coisa de agora. Então o que eu quero te dizer é que você vai encontrar nesse canal toda a literatura. Então, inclusive, né, se você quiser, estamos aqui em especial, né, para quem nos acompanha, né, está nos seguindo pelo supergrupo do Telegram, pode mandar perguntas, né, para quem também está nos nossos grupos do WhatsApp. Você que está aí não tem ainda o nosso contato, registre no seu aparelho. O nosso número é 61993472125. E já nessa abertura, por que não, né? Já sortear um caderno de treinamento de memória. Só não se empolgue, né? Eu disse que não cabe mais que 10 trilhões de livros na sua cabeça. Mas vamos supor que você quisesse usar o cérebro todo e tentasse memorizar, né, os 15 trilhões de livros. Você levaria em torno de 40 milhões de anos se memorizasse uma palavra de cada vez. Você levaria 40 milhões de anos para memorizar os 15 trilhões de livros. Ou seja, não vai dar tempo de usar tudo numa existência só. E esse caderno aqui vai de presente, olha, para Jéssica Damasceno. A Jéssica Damasceno, ela faz parte do supergrupo, né? E ela está aqui no nosso supergrupo, ela é a número 11. Ela está na lista, nós falamos aí, ó, entre, né, no supergrupo e concorra a sorteios. Então, como eu disse aqui, eu estarei o mês de fevereiro todo falando sobre essas ferramentas, né, fazendo testes, ensinando técnicas e fechando com um congresso. Então, por exemplo, nós faremos, né, no dia 14, né, então será um domingo, de 14 de fevereiro. Então, nós faremos um congresso
E nesse congresso ficaremos aqui o dia todo, tá? Então, estará no meio do carnaval e eu acredito que vale muito a pena você trocar o que você escolheu para fazer e participar. Eu já cansei de aproveitar essas datas, Dia dos Pais, Copa do Mundo, né, para fazer eventos de cognição. Então, por exemplo, você com essa apostila, tendo este caderno, né, o de memorização, você participará conosco das 14 às 17 horas. Então nós vamos esmiuçar todo esse caderno. Faremos, né, um pouco de cada bloco que tem aqui. Ficaremos 3 horas estudando. Para participar, tá, você tem apenas que ter o caderno de memorização. Então eu sei que, né, muitos já possuem, então já vendemos aqui no Distrito Federal bem mais que 100 mil unidades, tanto nas livrarias quanto nas palestras. Mas, então, tendo esse caderno, porque vamos usar e esmiuçar, treinar pedacinho por pedacinho, tá? Desse material no nosso congresso. Então faremos, como eu disse, várias e várias lives orientando, fazendo introduções, complementando, né? E aí depois dessas lives encerraremos com o congresso. E na parte da manhã será a leitura dinâmica, vai começar 9 horas, vai até o meio-dia do dia 14 de fevereiro. Na parte da tarde, começando às 14 horas, iremos até às 17 horas. Então, nessa parte aqui de memória, né? Então, para você que não tem, você vai pedir o caderno, claro, né? Você vai solicitar também pelos nossos grupos, pelo telefone, pelo WhatsApp. Você pode pedir também aqui pelo direct. Então, para quem quer mais uma vez, vai estar editado aqui também no vídeo, né? Pelo nosso número 61993472125. Você consegue pedir esse caderno. Esse caderno de memória, né? Que inclusive já tem um ganhador, né? E vamos colocar mais um, por que não? Só achar mais um. Rejane Cavalcante, tá? Todos os ganhadores, eles têm 1 hora, né, após a live, para manifestar que ganharam. Então, só ganha, né, o brinde quem está online. Então, isso é avisado antes, né, porque senão aí vira bagunça, né? Você deixa o nome na lista e depois só vai lá no dia seguinte olhar quem ganhou. Então, já temos aí 2 ganhadores, né? Então, a Rejane Cavalcante, olha, a número 87. Então, você ganhou também o caderno de memória. E por que não fazer um último aqui? Um último sorteio vai para Ianê, né? Com Y, é a de número 107. Ianê Onofre também ganhou. Tá, então 3 pessoas já estão inscritas automaticamente para participar do congresso do dia 14. 3 horas, o que eu vou aprender? O que eu vou treinar? Então você vai aprender a teoria da memória, como o cérebro funciona. Uma vez que você entendeu essa teoria, vamos falar também sobre a parte, não só, né, do metodológica, ou seja, das técnicas, mas vamos também falar da parte psicológica, ou seja, das questões emocionais, que envolve a memória de curto, médio e longo prazo. E vamos também, com profundidade, falar sobre nutrição cerebral. Então, falar exatamente sobre como funciona aquilo que você come e o que deixa de comer, mas em especial
falaremos sobre os suplementos, sobre os hormônios. Quem sabe até eu, não sei se ele está assistindo, acredito que não, né, até porque ele também costuma fazer lives esse horário. Estaremos convidando aí, quem sabe, né, o Dr. Rodrigo e outros, né, para que no congresso estejam um pouquinho aqui com a gente, falando sobre como funciona, como atua, né, a acetilcarnitina, o ginkgo biloba, o ginseng, né, a coenzima Q10, o complexo B, ou seja, como é que o Smart Droga é capaz de fazer você estar mais ativo, mais concentrado, com menos sono. Então eu, por exemplo, consigo atender 25 a 30 pessoas todos os dias. E hoje em especial ainda estou aqui na live. Então assim, acordo em torno das 3h30 da manhã, pego aqui com a Camila, onde estamos escrevendo o livro e preparando o material para superdotação de bebês, né? Então, se não fossem todos esses suplementos, tem outros, né? O DEA, o pregnenolone e vários outros, né, que compõem uma cadeia, né, que já vem sendo apresentada. Isso não é novidade, tá? Isso tudo já vem sendo experimentado há bem mais de uma década. Então, no domingo, na parte da tarde, você vai aprender nutrição cerebral, como memorizar tabelas. Às vezes, né, se apresenta conteúdos de concurso, né? Então, como passar em primeiro lugar. Então, eu tenho aqui nos meus depoimentos do YouTube, eu tenho aqui dezenas de depoimentos de alunos que tinham dificuldade, alguns tinham até dificuldade, ou seja, estavam abaixo da média. E depois de um curso de memorização, depois de um treinamento de leitura dinâmica, e não é só isso, é claro, eu não estou aqui falando ainda de neurolinguística, não estou falando do coach, não estou falando da neurociência, do Brainwave, não estou falando aqui das ferramentas de superdotação, não estou falando sobre uma série de outras coisas que se trabalha. Estou falando só de duas escolas, tá? Porque não dá tempo de, num congresso de um dia, abordar todas as disciplinas. Mas, então você que estará à tarde, né? Você que já tem o caderno, você já tem um ingresso, tá? Então o teu ingresso é o caderno. James, eu não tenho o caderno. Esse caderno, ele geralmente é vendido por R$250. Então ele é enviado pelo correio para todo o Brasil e o mundo. Então existe uma pessoa que embala, inclusive vai lá, paga a taxa. E nossa promoção acabou dia 23. Só que na semana do Natal eu prometi para minha família que ficaria alguns dias, né, sem ter contato com o telefone. E aí, consequentemente, quando a gente retornou, né, depois do dia 1º, uma surpresinha, né? Milhares, né, de mensagens ali. Então, muitas questões de alunos, mas muitas solicitações sobre o que é a mentoria, né, o que é o caderno, o que são os vídeos, né, o playlist tutorial, como treinar em casa. E aí eu resolvi, né, eu resolvi segurar por esse período de férias, né? O pessoal solicita, a coisa não tá fácil, a gente compreende, a gente participa, a gente observa, ou seja, eu não sou um palestrante milionário que está num castelo isolado, que anda de helicóptero como o Tony Robbins. Olha aí que inveja, hein? Ele tem lá o seu helicóptero a jato, vive num castelo, o castelo lá em Del Mar, né, à beira do Oceano Pacífico. Não é o meu caso, onde tem também a sua mansão na ilha de Fuji.
onde realiza treinamentos que custam pouco, 50 mil dólares para um final de semana. Então, eu não vivo essa realidade, eu convivo, eu vou na estrutural, eu estive de Papai Noel esses dias, né, entregando bola, entregando um saquinho com balinha, com paçoca, com instala-salão, né, com uma barba branca. Minha barba ela é, olha, é falha, né? Então eu deixei crescer, mas não deu certo. E o cabelo, coitado, né? Tá longe de parecer com o do Papai Noel. Aí eu fiz toda a configuração, pus a peruca, coloquei a roupa. Pensa que ficou bem parecido. E aí fizemos ali uma brincadeira com 80 crianças e foi muito legal. Então a gente vive isso. Então por esse motivo estendi a promoção. Então você pode comprar esses cadernos ainda pelo valor de R$100. Olha só, R$100 para poder participar do congresso, né? 3 horas de congresso ao vivo, virtual. Nós vamos ter aqui pessoas ajudando, diferente de hoje, por exemplo, anotando e me passando perguntas, né? Falando o seu nome, de onde você é, para que você esteja aqui realmente presente. Seja lá quantos estiverem, se 1.000, 2.000, 5.000, 50.000, quem sabe, né? É o sonho, né, de todo palestrante, né, se superar a cada evento. Mas a ideia é que nesse congresso você poderá participar com R$100, tendo o caderno, muitos já têm, né, comprando o caderno, fazer com a gente. Então, resumindo aqui, né, voltando ao assunto, os conteúdos, né? Então você terá a oportunidade de aprender, por exemplo, línguas estrangeiras. Então fizemos uma live rasa, né? Nós vamos falar sobre como memorizar nome de pessoas. Você é daquele que encontra alguém, olha e pensa assim, eu conheço de algum lugar. Tá, mas o nome está na ponta da língua. Então você já viu aquele professor de cursinho que entra na sala e memoriza o nome de todo mundo? Você acha que ele nasceu com aquilo? Claro que não. Aquilo é uma técnica que qualquer pessoa consegue aprender. Então, como memorizar, né? Resumos na íntegra. Como pegar um texto, uma poesia, leis, versículos e conseguir dominar esse conteúdo. Então nós vamos falar, como disse aqui, 3 horas, né? Vamos dividir esse tempo e falar sobre cada tema de maneira organizada e progressiva, né? Usando esse caderno. Então, você solicita, tá? Você não solicita nos grupos, você vem no meu privado, tá? E no privado, né, você, né, receberá os detalhes, né, de como comprar. Você pode usar o seu cartão, olha, dividir isso em 12 vezes sem juros. Virou quase de graça, né? Estou quase pagando para te enviar o caderno. Então, você pode ainda dividir. Pela parte da manhã, nós vamos falar sobre leitura dinâmica. Então, a leitura dinâmica também tem um outro caderno. Já fizemos mais lives sobre esse outro assunto aqui. Então, essa abertura, né, vai, é claro, também nas semanas seguintes, né, a partir de fevereiro, nós vamos estar comentando cada ferramenta, cada técnica, mas no domingo pela manhã, começando pontualmente, exatamente às 9 horas. Então quem se atrasar, perdeu, né? Então, exatamente às 9 horas da manhã, nós vamos destrinchar o caderno de leitura dinâmica. São 5 blocos de exercícios, vamos treinar todos os exercícios. Então não vamos deixar nenhum aqui, né,
para depois. Então você vai conhecer exatamente cada ferramenta. Muitos, né, já viram, já ouviram, já assistiram. Então sabem, por exemplo, do empalmar, do globo, do metrônomo, enfim, da percepção, do campo visual, da compreensão automática, enfim, etc, né? Mas o bacana é que você não vai ter a teoria. Nesse congresso, você adquirindo o caderno de leitura dinâmica, você terá a oportunidade de fazer. Você vai estar durante 3 horas treinando comigo o caderno, todo o caderno. Então eu diria que é a primeira grande oportunidade do ano. Isso já era para estar acontecendo ao vivo, né? Então a nossa intenção, o nosso projeto para o ano era retomarmos, né, as aulas presenciais no auditório da Livraria Cultura, por sinal a maior livraria aqui do Distrito Federal. Então, infelizmente, né, já quase nas vésperas, iríamos começar no sábado e no domingo. Todo sábado e todo domingo nós teríamos uma reunião presencial, ao vivo, treinando esses cadernos e outras técnicas, né? Então estaríamos inaugurando a Academia de Superaprendizagem, Superdotação e Altas Habilidades. Mas aí no início da semana, na segunda, terça-feira, eu recebi a informação que infelizmente, né, a Livraria Brasília, né, além de outras que fiquei sabendo, perdeu também 2 unidades, né, 2 grandes estruturas aqui de livros, onde você tinha condição de cheirar. Eu gosto de cheirar o livro. Já cheirou o livro? Livro novo para mim é o cheiro mais gostoso que tem, fora o do bebezinho que eu tenho. E todo gofadinho eu acho o melhor cheiro do planeta. Mas o cheiro do livro é um cheiro fantástico para quem gosta de livro, né? Então, nós perdemos, né, a Livraria Cultura do Casa Parque e também do Lago Norte, do Iguatemi. Então as 2 unidades, não eram 22, 12 abriram falência, não suportaram, né, os efeitos da pandemia. É uma pena, né? É uma pena. Então, quer dizer, o projeto que já estava montado, ou seja, pronto, né? Então, através dessas aulas presenciais na Livraria Cultura, formaríamos, né, além dos 3.000 mentores que já temos formados e diplomados, formaríamos outras centenas e milhares de multiplicadores. Então o nosso projeto para 2021 era justamente formar pessoas que formariam células na sua sala, na sua garagem, né? Às vezes um espaço que conseguiu numa escola, o cantinho do escritório no horário que não está mais sendo utilizado. Ou seja, você teria, né, a possibilidade, você tem, acontecerá, isso não morreu, tá? Então, em breve, né, nós anunciaremos aqui, já está quase, já que consolidado, mas deixa Deus colocar a mão, deixa Deus abençoar. Nós praticamente já temos o lugar, né, que vai acontecer, né, essas reuniões. Inclusive não será só um, provavelmente serão 2 lugares em 2 cidades satélites, abrangendo todo o Distrito Federal. Então você vai para lá, você vai treinar, você vai aprender e você vai multiplicar. Então é dando que se recebe. Quando você entrega, né, quando você contribui, você multiplica as possibilidades. Então a roda da abundância, ela está no dar e receber. Então são as 2 principais regras. Então você ia receber
né? Nossa reunião seria consolidada, ela está baseada na doação de 2 quilos de alimento. Então, além disso, imagine, 2.000 pessoas por semana, nós teríamos aí em torno de 4 a 5 toneladas de alimento, 20 toneladas de alimento por mês. Esse é o meu objetivo. E além disso, imagine, cada uma delas tendo pelo menos uma célula ensinando, passando para frente, para pelo menos mais 10 pessoas. Então a nossa intenção é ter no Distrito Federal 50, 100, 200 mil pessoas treinando super aprendizagem, ou seja, sendo capaz de ler um livro em minutos. Então você imagina Einstein, que escreveu um livro numa vida, e você poder, em poucos minutos, eu gasto em torno de 10 minutos, 15 minutos para ler um livro. Quando me apresentei nos Incríveis, eu li 20 páginas em 1 minuto. 20 páginas em 1 minuto. E expliquei o que eu li. Então, o pessoal fala leu, mas leu e sabe o que ele leu? Sabe, se perdeu, tá contextualizada a coisa, Tá, nós tínhamos hoje também uma intenção de fazer um teste. Nessa live não vai dar tempo. Fazer um teste, porque como é que está a sua leitura? Eu te garanto que se você fizer esse teste, na próxima live nós vamos te desafio para o teste, tá? Você não sabe, você nem imagina, o quanto precisa treinar a sua capacidade de aprender. A maioria lê 100, 200 palavras por minuto, no máximo. A maioria memoriza 20, 35%. Como é que você sabe disso, James? Porque esse teste que você vai fazer, que muitos que estão aqui já fizeram, eu já tive a oportunidade de aplicar no Brasil todo, nos Estados Unidos, no Uruguai, no Paraguai, na Venezuela, por teleconferência, lá numa igreja, eu fazia ali parte do conselho de pastores. Então, da Assembleia de Deus, transmitimos para vários países na Europa. Então, somando tudo isso, mais de 1 milhão de pessoas já fizeram esse teste e descobriram que estavam bem piores do que imaginavam. Então, as pessoas precisam ler 2, 3, 4 vezes a mesma coisa para entender, para memorizar. A maioria sente sono durante a leitura. A maioria não consegue passar no concurso e assumir a vaga. Você sabia que os melhores concursos do nosso país, tem vaga sobrando? De repente você pensa que não, que falta oportunidade, mas caramba, só isso de vaga é o contrário, tá? Não sobra vaga, tá? Então, na verdade, as empresas, as multinacionais, têm uma grande dificuldade para poder contratar gente com conhecimento especializado. E essas ferramentas multiplicam em 10 vezes essa capacidade. Imagine, enquanto seu concorrente lê um livro, você lê 10. Enquanto seu concorrente está começando um capítulo, você já terminou o livro. É assim que eu faço. Essa é a minha realidade hoje. Enquanto seu concorrente está lendo a primeira questão da prova, você já revisou o gabarito. Está querendo ir embora, só não pode se levantar porque tem que esperar. Mas olha só, Ana Cláudia Bastock, número 99 da lista do supergrupo do Telegram, você ganhou o caderno de leitura, tá? Então, das 9 às 12, no congresso, de 3 horas, você vai ter que ter o caderno, não tem jeito. Ou você vai piratear, que eu não aconselho que você faça, ou você vai ter, ou você vai adquirir R$100 com desconto. Lembrando que o valor é 250 e essa promoção acabou dia 23. E olha aí, Papai Noel ainda tá vestido. Nilo Santiago, número 40, você também ganhou o caderno de leitura dinâmica
tá? E vou colocar aqui também o André Freitas, o número 10, também ganhou. Então 6 cadernos foram sorteados hoje aqui, olha aí, ó, que beleza. Então a gente tenta que a gente abre a mão. Infelizmente o nosso tempo está se encerrando, tá? Pessoal, além disso eu tenho uma mentoria, eu tenho um curso com aula particular. James, eu não tenho tempo de esperar o congresso, inclusive esse dia eu até tenho um compromisso. Mas eu quero ser um expert, né? Eu quero ser um multiplicador. Eu quero levar para minha cidade, para o meu país. Eu tenho alunos de Angola que dão aula lá, em Israel, nos Estados Unidos. Então eu quero passar em primeiro lugar no concurso. No TCU eu tenho terceiro lugar, na magistratura eu tenho vários. Eu quero passar para a promotoria, eu quero ser o primeiro aluno do meu curso, como o André é o primeiro aluno de História do Nordeste. Está gravado. Então, eu quero me destacar, eu quero aprender a aprender. Ou seja, eu quero estar bem posicionado, eu quero desenvolver minha capacidade cerebral. Então, eu tenho uma mentoria. São 10 aulas, 10 sessões. É uma vez por semana durante 3 meses. Durante 3 meses com hora marcada. Você vai me chamar no Skype e vamos treinar juntos. Eu vou dar a mão para você. Não importa se você tem TDAH, déficit de atenção, demência leve, se você já teve tumor no cérebro, ou então é superdotado. De repente você pensa assim, não, eu já sou bom. Professor, eu já tenho um mestrado. Eu já sou concursado, só que eu quero chegar no topo, eu quero outro nível, eu quero transcender, eu quero passar em outros, eu quero passar para concursos maiores, né? Superiores. Então, me procure, são 10 aulas uma vez por semana, 3 meses. Além desses 2 cadernos, você ganha mais 2. Então, na mentoria você ganha 4 cadernos, 2 são exclusivos, é só para quem faz a mentoria. O certificado tem 90 horas, é certificado de mentor, é discriminado o seu desempenho. E olha só, custa R$ 3.200. E eu estendi também o valor da promoção aí para a mentoria. A agenda quase não está cabendo, né? Na verdade já está cheio. Mas há vagas, tá? Vagas. Enquanto houver energia, enquanto eu estiver aqui, né, quem sabe mais 10, 20, 30 anos, eu estarei fazendo e te ajudando. Então ainda há vagas, tá? Então é possível ainda comprar mentoria, ser um expert. Eu garanto 1000 palavras por minuto, no mínimo, com 70% de compreensão. Se você fizer o curso, você vai fazer um teste inicial e vai fazer um teste no final. Se você comparar como é que você começou, como você terminou, tá? Se não triplicar a sua capacidade de ler e memorizar, não valeu, eu devolvo o seu dinheiro. E não precisa nem ser comigo não, o próprio PagSeguro se encarrega de fazer a devolução, basta que você vá lá e diga que está insatisfeito. Você pode dividir esses R$1.000 em 12 vezes sem juros pelo PagSeguro. Então olha aí, pessoal, que oportunidade você tem. Nós vamos ter aqui agora dezenas de lives para esse mês, potência total, 500 mega de internet, tudo conectado, Facebook, Instagram, YouTube, tá? 8K de câmera de transmissão, ou seja, potência total, né? Pelo menos 20, 25 lives e, além disso, um congresso que vai ser o dia inteiro, 3 horas de manhã e 3 horas à tarde. A única exigência que eu faço é que você tenha o caderno. É claro que se você não tem o caderno, você de repente até consegue o link, é reservado, né? Nós faremos, é claro, provavelmente no Google Meet, no Zoom, então tem o link para entrar, mas de repente você até consegue o link, mas se você não tiver o caderno, você não consegue fazer, né? Você não consegue participar. Então, fora o congresso, fora as dicas que eu estarei aqui passando
todos os dias, fora o que eu já passei, já entreguei, fora os sorteios que serão feitos, de repente você vai ganhando aí no percurso, você ainda tem a mentoria. Então eu não tenho tempo para esperar isso tudo. Eu já estou inscrito aí para, de repente, para a Polícia Federal, já tem vários concursos aí em vista, eu quero passar em primeiro lugar, eu preciso de você, tá? Então, vem cá, eu te ajudo. Vai lá, eu garanto o triplo do que você dá conta, tá? Só que a minha proposta é que você passe nos primeiros lugares em uma mentoria de 3 meses. É mais ou menos junto aí, mais ou menos junto com o nosso projeto. Então, em breve você vai saber onde acontecerão as reuniões presenciais e teremos também 2 reuniões virtuais, uma no Zoom e uma outra reunião no Google Meet. Essa do Zoom e do Google Meet é para o Brasil inteiro, claro. E a presencial é para o Distrito Federal e para treinar pessoas que vão depois abrir células e atingir milhares de pessoas. Então esse projeto é um projeto para te entregar e para invadir o mundo. Fora o nosso livro, que está quase pronto, está no forno, será o maior e melhor livro de leitura dinâmica já escrito. Tem a promessa aí do Dr. Paulo Vieira, o homem que mais vende livro no Brasil, né? Ele prometeu publicamente para nós, olha aí, te cobrando se você ver esse vídeo, hein, Paulo? Nosso livro aqui está já no ponto para você, né, deixar o prefácio que nos prometeu lá na nossa reunião, né, do Golden Belt. Vai ser um prazer colocar uma página, né, prefaciando o melhor livro sobre como ler livros. Então, o homem que há 3 anos é o homem que mais vende livro no Brasil. Espero que continue, né, que Deus te abençoe. No mais, nós vamos ficando por aqui, tá? Siga nosso canal no YouTube, faça perguntas, tá bom? E estou à disposição 24 horas. Não exagera, né? Vamos colocar aí umas 18, vai? 19. Então, estamos quase que 24 horas à sua disposição, ao seu dispor, para fazer você transcender. Então, de repente, você pensa que é metodologia de ensino, que é psicologia cognitiva, que é coisa de... Não, eu estou falando de revolução, gente. Estou falando de ser capaz de ler e memorizar, de passar em provas e concursos, de estar em primeiro lugar, de ser capaz de dominar conteúdos. É disso que eu estou falando. Então, eu te espero na